Oi, eu sou o Sobrevivente e já faz um tempo que um inscrito vem me pedindo para gravar um vídeo falando como sobreviver no Brasil sendo PCD. A gente vê aqui petição para o vídeo de como sobreviver no Brasil sendo PCD como surdo, cego, entre outros, dia 5, e normalmente os comentários dele têm tido muitas curtidas, então eu vim aqui gravar esse vídeo. Esse já era um tema que eu já queria abordar há um tempo, só que eu não abordei aqui no canal porque eu não sei a realidade de quem é deficiente. Poucos conhecidos meus têm alguma deficiência aparente, e eu imagino não ser educado sair perguntando por aí: "Ei, você tem alguma deficiência? Como é que é a sua vida?" Então eu fiz o que eu sempre faço aqui nos vídeos. Eu corri atrás de informações e depoimentos para tentar entender direito tudo isso. E para ser bem sincero, eu me assustei com o que eu encontrei. Claro que no Brasil, eu preciso fazer esse meia-culpa aqui porque tem gente que vai me encher o saco com isso, mas claro que aqui no Brasil praticamente todo mundo sofre e a vida aqui é terrível para a maioria das pessoas mesmo. Mas muitas pessoas com deficiências estão tendo uma vida miserável além do que eu imaginava. Miserável num nível de sofrimento ainda pior do que o brasileiro médio. Sobrevivente, elas estão sofrendo por conta da deficiência delas, cara? E não. Estão sofrendo por causa do próprio Brasil e também, muitas vezes, por culpa minha e também culpa sua. Mas bora conversar sobre isso, né? Antes, por favor, comenta um Oi Sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você comentar Oi Sobrevivente, eu te garanto que eu vou curtir o seu comentário. Pera aí, Sobrevivente. Pessoa com deficiência é um termo muito abrangente, cara. Explica direito isso aqui pra mim. Tá bom, eu vou tentar ser o mais claro possível aqui com você. Uma pessoa com deficiência, que muita gente também chama de PCD, é alguém que tem alguma condição no corpo, na mente, nos sentidos ou no jeito de aprender. Condição essa que pode gerar dificuldades para essa pessoa no dia a dia, seja pela deficiência em si, pela ação das pessoas ou pela falta de estrutura. Essa forma de entender a deficiência segue o que a ONU definiu. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E também pelo que vale aqui no Brasil desde a lei de 2015 que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ah, Sobrevivente, eu já sabia que os mudinhos, os ceguinhos e a galera com cotoco são deficientes, cara. Pô, velho, cadê a novidade? Precisava disso mesmo. Pera aí, cara. Vamos com calma, tá? O termo mais recomendado é pessoa com deficiência. É uma forma mais humana e mais educada de se referir. Mas sim, isso inclui pessoas com deficiência. Deficiência auditiva, visual, física, intelectual ou até deficiências múltiplas. E há quem debata se pessoas com deficiência é o melhor termo a ser usado mesmo. A gente vê aqui no Reddit, o termo deficiente é melhor do que pessoa com deficiência ou PCD. Deixando claro que uso PCD ao falar de outras pessoas mesmo assim porque é o politicamente correto, mas me refiro a mim mesma como deficiente mesmo. É muito chato ter uma sigla para algo que pode ser dito com uma palavra só. Eu odeio que eu falar sou uma pessoa com deficiência física seja considerado mais correto do que sou deficiente física. Olha quantas palavras adicionadas para falar a mesma bosta. Se eu falo sou PCD física, parece que tô falando de um partido político ou algo assim. Tá, Sobrevivente, chega do momento palestrinha, cara. Entendi, você categorizou o que é uma pessoa com deficiência, mas explica logo, vai logo pro conteúdo do vídeo, cara. Explica aí por que a vida de uma pessoa com deficiência é tão difícil aqui no Brasil. Cara, é até difícil de falar isso porque a vida de uma pessoa aqui no Brasil com deficiência, ela é difícil por vários motivos. Como eu falei no início do vídeo, a vida de uma pessoa sem deficiência já é complicada, mas a vida de uma pessoa com deficiência pode ser ainda pior, e claro que os motivos variam também, de deficiência para deficiência. Para você ter ideia, um dos maiores problemas está na acessibilidade. Muitos lugares, tanto os lugares públicos quanto privados, ainda não têm rampas, elevadores, banheiros adaptados ou calçadas em boas condições. Tem pessoas que simplesmente não podem ir do canto A até o canto B porque não existem condições físicas da pessoa chegar a tal lugar. Isso faz com que algo simples como sair de casa, ir ao trabalho ou resolver um problema vire um grande esforço. As próprias ruas do Brasil são terríveis em relação a isso. A gente vê isso daqui, cara, o poste nem tem espaço, aliás, nem dá espaço para que o cadeirante passe aqui. Nessa postagem aqui do Facebook, foi construída aqui na minha cidade, Macapá, a primeira pista de parkour para deficientes visuais. Por quê? Porque essa faixa amarela, essa parte em relevo, funciona como guia para deficientes visuais poderem se locomover, né, na rua. E aqui, simplesmente
continuaram depois de uma subida dessa aqui. Cara, chega a ser um absurdo isso daqui. Mais uma vez, uma cadeira de rodas que não consegue passar na calçada por conta do local que o poste se encontra. Tem essa rampa aqui que leva diretamente a um poste. E aí o questionamento, né? Será que é para cadeirante fazer pole dance? E essa rampa maravilhosa aqui, com extrema qualidade para que a pessoa com cadeira de rodas possa passar. Por último, a gente tem também o piso tátil aqui todo quebrado, impedindo que pessoas com deficiência visual consigam andar tranquilamente na rua, em segurança no caso. E quando existe acessibilidade, a falta de educação do outro pode ferrar todo o percurso, como uma pessoa sem deficiência estacionando numa vaga para deficiente ou estacionando em frente a uma rampa de acesso, dentre outras situações. No transporte público, a situação também complica, já que faltam ônibus adaptados e estações acessíveis para essas pessoas. Onde eu moro, por exemplo, uma cidade minúscula de 10 mil habitantes, não tem acessibilidade nenhuma. Não tem ônibus acessível, não tem carro acessível, não tem rampa em nada, só nos prédios da prefeitura. E uma pessoa com deficiência aqui, dependendo da deficiência, nem mesmo sai de casa. E quando a gente fala em acessibilidade, é comum a gente pensar nisso, né? Em ônibus adaptado, em carro adaptado. Mas já pensou em coisas simples, cara? Como o preço das coisas no mercado? Gente, supermercado não pensa na pessoa com baixa visão, né? Olha aqui os preços, gente. Aí eu tô aqui, ó, no freezer. Como que eu vou enxergar ali? Aí o que é promoção, eles põem grande, ó. Mas os preços, normalmente, ó, não dá pra enxergar. É tudo assim, gente. Acho que qualquer supermercado que a gente for é isso. E aí você enxerga aqui o número maior. Mas aí a gente vai ter dificuldade de ler qual que é o alimento. Porque eu tenho dificuldade de ler aqui, ó. E aqui tô com a câmera. Agora pensa com o meu olho, que enxerga 15%. A mesma coisa aqui, ó. Prateleira de shampoo. Tudo assim, ó. E esse aqui eu tô até achando grande, que tem lugar que é menor ainda. Mas aí você olha de longe, tô passando com um carrinho mais ou menos nessa distância, não vou ver absolutamente nada. Contar que a maioria dos supermercados, eles ficam mudando as coisas de lugar. Tipo assim, o produto tem costume de ficar numa certa prateleira. Aí eles trocam de lugar com a estratégia de você rodar o supermercado e ver outras coisas e comprar outras coisas. Só que assim, isso pra gente que enxerga pouco é um problema, porque a gente costuma decorar, né? Onde ficam as coisas. E aí é mais difícil de achar. As prateleiras têm muita informação. No mercado de trabalho, para uma pessoa com deficiência, as coisas também são complicadas. Mesmo existindo uma lei que obriga empresas maiores a contratar pessoas com deficiência, muita gente ainda fica de fora. O preconceito fala alto e também muitas empresas acham, de forma errada, que a pessoa não vai dar conta do serviço só porque é uma pessoa com deficiência. E quando a pessoa finalmente consegue o emprego, tem a sorte de conseguir, nem sempre ela consegue fazer o que precisa fazer. Por quê? Por falta de capacidade? Não, por falta de acessibilidade. Tem que usar o sistema da empresa, mas o sistema não é acessível para pessoas com deficiência visual. Tem que ir de uma sala a outra, mas o elevador vive dando problema. Tudo isso torna o simples ato de trabalhar, que é algo comum para qualquer pessoa, um verdadeiro inferno. A educação ou a falta de educação é outro ponto que pesa bastante para pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência não conseguem concluir os estudos porque faltam materiais adequados, professores preparados e escolas acessíveis. Isso começa lá na infância e acompanha a pessoa pela vida inteira. E o resultado disso não podia ser diferente, né? Infelizmente, uma boa parte dos PCDs nem mesmo chegam à universidade, o que limita também as possibilidades de emprego. Por exemplo, vamos imaginar uma criança com deficiência visual. Como essa pessoa vai prestar as provas na escola? Como ela vai entender a aula sem o auxílio de descrição de imagens e vídeos? Qual escola no interior de qualquer região do Brasil vai ter o material completo em braille para ela? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa com autismo em nível de suporte 2 ou 3. As escolas vão dispor de um acompanhante especializado? O aluno vai ter atendimento educacional especializado? A escola vai ser um ambiente seguro para essa criança? E não para por aí. Na área da saúde e da assistência social, os problemas continuam.
Consultas e tratamentos têm o hábito de demorar mais do que deveriam, mesmo com todos os recursos oferecidos para diminuir a desigualdade. Mas nem sempre numa clínica você vai ter os equipamentos adequados para atender pessoas com deficiência. Algumas situações de saúde ficam ainda mais caras, inclusive. Para quem é idoso e também tem alguma deficiência, a situação fica ainda mais difícil. Sobrevivente, mas o governo ajuda, né, cara? Ajuda, mas o processo é bem burocrático e não garante de fato uma boa qualidade de vida. Diminui a desigualdade, o que é um ponto positivo, mas não garante a igualdade. Por último, tem também a questão do preconceito. Pessoas com deficiência muitas vezes têm mais dificuldade para encontrar um amor, para serem respeitadas e para conseguirem competir minimamente com pessoas sem deficiência. A gente vê essa postagem aqui, publicada 10 meses atrás no R Brasil. Deficiente tem que morrer, eles dizem. Eu sou cego e estou muito cansado do preconceito que existe por aí. Hoje li uma reportagem sobre uma criança com deficiência impedida de brincar num parque de diversões em Curitiba por ignorância e despreparo dos funcionários do local. E lembrei da minha própria infância, dos preconceitos que sofri sempre, de tantas vezes que o despreparo das pessoas me impediu de viver. Quando eu era criança, o preconceito já doía muito. Hoje dói ainda mais. A pior parte de ter uma deficiência é saber disso, porque a cabeça funciona normal, o pensamento é normal, mas nunca somos tratados como pessoas normais. O que essa criança sofreu vai se repetir durante a sua vida inteira. Nós, pessoas com deficiência, somos tratados como lixo por funcionários, prestadores de serviço e equipes de saúde. Desde a infância, desde sempre. Já tentaram invalidar a minha assinatura. Já fui barrado 2 vezes em perícia para serviço público em cargo administrativo. Já me impediram de usar táxi e Uber por estar com cão-guia. Em um bar, eu tive que peitar um segurança para poder entrar com o cão lá. Já tentaram me impedir de usar a escada dentro de uma agência bancária. O Itaú já tentou me impedir de abrir conta com autonomia por ser pessoa com deficiência. Uma garota de programa já deixou de me atender quando viu que eu era cego. Pessoas aleatórias na rua me dizem que minha família não devia me deixar sair sozinho, mesmo eu sendo um homem de 30 anos, com um trabalho fixo, e minha família não tenha qualquer poder sobre mim. Crentes já tentaram me curar em público, me constrangendo em nome de um Deus insuportável. Quando eu era criança, ganhei uma bolsa para colégio particular, mas a direção não me deixou estudar lá, e naquele tempo não havia lei. Em cada lugar novo que eu quero ir, sempre tenho medo de não me deixarem entrar com cão-guia. Já atropelaram minha bengala com um carro. Já levei buzinadas no trânsito por estar cruzando a rua devagar por não enxergar. Já caí da plataforma do ônibus. Já fui ignorado por professor em sala de aula que dizia que não valia a pena me ensinar. Eu já sofri o diabo por ser pessoa com deficiência. E tudo isso se acumula e dói. Dói muito. A gente continua vivendo porque não tem coragem de mas é sempre uma vida problemática, e isso não muda nunca. Quando a gente menos espera, pronto, lá vem um fulano qualquer querendo saber mais do que nós mesmos sobre nossa própria deficiência, levantando o que a lei chama de barreiras atitudinais, e eu chamo de filha da nos impedindo de viver. O caso dessa criança me tocou demais, porque tudo que ela queria era passar um dia feliz com seus amiguinhos. Mas por despreparo de funcionários ignorantes, foi escorraçada, invalidada, tratada como bicho. O mais difícil é saber que tudo isso ainda é pouco. Tudo isso ainda não será a última vez. E ele linka aqui a notícia, mostrando, né? Menina com doença rara é barrada em parque de Curitiba, sem qualquer embasamento técnico, diz família. Procurada, a Hudson disse que está ciente do fato ocorrido em sua unidade do Parque Shopping Barigui e reconheceu o erro. Sem falar também na ausência de ter alguém para conversar de forma sincera sobre a própria deficiência. Quais são as coisas mais difíceis de ser uma pessoa com deficiência? Eu começo. A gente não tem como desabafar com uma pessoa que não tem deficiência sem deixar ela triste. Então a gente tem que se preocupar com o que a gente vai falar para não deixar a pessoa triste por nós. Então eu tava falando, por exemplo, das minhas dificuldades no Enem para um grupo de amigos meus. E ele simplesmente começou a ficar muito triste pela minha situação, pelas dificuldades. E tipo, quando a gente tá com deficientes, eles nos entendem. Então, tipo, vira quase piada. Eu não consigo desabafar com a minha mãe sobre os meus medos e minhas inseguranças porque eu vou deixar ela triste. E isso é muito difícil.
Porque é um problema que é meu, mas eu tenho que me preocupar em deixar você triste, sabe? E às vezes é só algo que eu só preciso desabafar e você vai criar um caso gigantesco, alugar um triplex na sua cabeça, que às vezes é só um pequeno desabafo. Às vezes parece que eu tenho que consolar as pessoas pela minha situação. Não faz sentido. E tem também os agravantes, né? Uma pessoa com deficiência pobre tem ainda mais dificuldades para conseguir reduzir a desigualdade. A gente vê esse tweet aqui da Fatiane Oliveira. Ser uma pessoa com deficiência pobre é ser alguém abaixo de todas as opressões possíveis. É não ter grana para cuidar da saúde, afinal, os exames são, em sua maioria, especialidade. Sem falar da mobilidade urbana, sem carro e com ônibus precários. É dureza. Pô, sobrevivente, que chororô do caramba, bicho. Que vitimismo, cara. Que mimimi. Uma pessoa com deficiência consegue ter tanto sucesso na vida quanto uma pessoa sem deficiência. Todo esse papo aí de vitimismo não ajuda ninguém, cara. Fica com... Ai, frescurinha aí, é difícil. A vida de todo mundo é difícil, sobrevivente. Caramba, para... Não, pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, cara. É lógico que pessoas com deficiência conseguem ter uma vida de qualidade, conseguem ter um bom emprego, conseguem subir na vida, digamos assim. É lógico que consegue. O ponto nem é duvidar disso. As Paralimpíadas estão aí pra isso, cara. No servidor do Discord mesmo pra membros, um membro de lá disse que um conhecido deficiente visual hoje trabalha na Microsoft, sendo que ele trabalhava antes no Itaú. É um sucesso absurdo isso. Mas o ponto desse vídeo é abrir os olhos pra gente perceber que o esforço pra uma pessoa com deficiência conquistar tudo isso é muito difícil. É muito desigual essa corrida. E como são muitas deficiências, existem umas que dificultam mais a vida das pessoas do que outras também. E não é aqui uma hierarquização do sofrimento, é uma questão prática mesmo. É claro que em contrapartida existem políticas que tentam minimizar a desigualdade para pessoas com deficiência. E apesar do preconceito e de todas as dificuldades, o Brasil é até que bem avançado, na verdade, no cuidado com pessoas com deficiência. E isso, lógico, no papel. A gente tem várias leis interessantes, bonitinhas de ler. A principal delas é a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2015. Essa lei deixa claro que a pessoa com deficiência tem direito de participar da sociedade como qualquer outra, com acesso à educação, saúde, trabalho, lazer e espaços públicos. A lei também diz que discriminar uma pessoa PCD é crime e que tanto lugares públicos quanto privados precisam fazer adaptações para receber essas pessoas de forma digna. No trabalho, existe uma lei que obriga empresas maiores com mais de 100 pessoas a reservar uma parte das vagas, de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Também tem regras que permitem uma aposentadoria com critérios diferentes para PCD, levando em conta o grau de dificuldade que a pessoa enfrenta ao longo da vida. Na educação, a lei garante que crianças, jovens e adultos com deficiência possam estudar em escolas comuns, junto com todo mundo, recebendo o apoio necessário. Na área da saúde e da assistência social, o nosso sistema público precisa oferecer um atendimento que seja realmente adequado, com prioridade para a reabilitação, uso de próteses e outros recursos. A acessibilidade também é um ponto muito importante nas leis. Existem regras que obrigam a adaptação de prédios, ruas, transportes e meios de comunicação. Pessoas com deficiência têm direito a atendimento prioritário em filas, serviços e vagas reservadas, além do direito de circular com cão-guia em qualquer lugar. Também existem benefícios como isenção de impostos na compra de veículos adaptados e transporte gratuito em viagens interestaduais para quem tem baixa renda. Nossa, sobrevivente, que leis lindas e maravilhosas, cara. Mas por que com tudo isso, por que com leis tão gostosas de ler, tão saborosas, a vida dos PCDs ainda é horrível aqui no Brasil, cara? O Brasil é uma mãe, cara, pra PCDs e você vem falar que o Brasil é horrível? Não, cara, isso é viralatismo, tem que ser. Cara, o problema é que tudo isso é bonito no papel. No papel tudo é lindo, cara. Se você for ler a nossa Constituição, cara, dá um gosto de ler, velho. Cara, é muito bom ler a Constituição. Experimenta ler outras leis aqui do Brasil, é tudo uma delícia. Só que esse é o problema do Brasil. A gente tem lei pra tudo. Pra tudo mesmo. A gente tem lei até pro que não devia ter lei, a gente tem lei. A gente tem lei demais pra caramba aqui no Brasil. Mas não tem fiscalização pra quase nada. Exceto pro imposto de renda, né? Aí o governo é muito eficiente. Mas brincadeiras à parte, algumas dessas leis, logicamente, ajudam as pessoas com deficiência e são essenciais para que elas tenham uma vida menos desigual. Só que outras leis existem mais no papel do que na realidade. Que você, caso você que esteja ouvindo minha voz, seja uma pessoa com deficiência ou cuide de uma pessoa com deficiência, você precisa fazer valer cada uma dessas leis. Faça o que for possível dentro da sua realidade para correr atrás de cada um dos seus direitos.
cada um dos seus direitos. Cotas, benefícios em relação à aposentadoria, descontos, vai atrás de tudo. Use tudo que estiver ao seu favor, cara. Essa é a forma de sobreviver aqui no Brasil. Processe o que for necessário processar, coloque na justiça o que for necessário colocar. Essa é a forma de sobreviver ao Brasil sendo PCD. Usando cada uma das chances que a vida e o próprio país te oferece de ter uma vida menos desigual à das outras pessoas. Não, sobrevivente, mas isso não é o meu aproveitar, cara, assim, isso não é usar o jeitinho brasileiro pra eu poder conseguir ter uma vida mais ou menos. Não, cara. É você fazendo valer o que a lei já diz que você tem como direito. É jogar dentro das regras. Não tem demérito nenhum em fazer isso. Em correr atrás dos direitos que você tem. De fazer o que for possível para ter uma vida menos desigual. Faça o que estiver a seu alcance. Em uma postagem sobre como lidar com o capacitismo, eu tive que pesquisar bastante, né, sobre depoimentos de pessoas com deficiência. Para gravar esse vídeo, uma resposta me chamou muita atenção. Eu vou ler para você. Lembrando que a postagem é como lidar com o capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E aqui o Fábio Mazarino respondeu: depende da situação. Em relações comerciais, eu peço para chamar a gerência e explico a situação. Quando direitos são contestados ou negados, eu tenho cópias das leis no meu celular, insisto no meu direito e pergunto se a pessoa quer chamar a polícia. No geral, o problema acaba ali. Se não, na chegada da polícia, eu peço voz de prisão em flagrante. Nunca cheguei a tanto. Quando é alguém reclamando ou resmungando, aí não tem o que fazer. As pessoas têm direito a ter opiniões privadas que desejarem. O que não pode é ridicularizar em público, nem fazer acusações. Nesses dois últimos casos, pode até chamar a polícia ou judicializar a situação. Esse aqui é um exemplo de alguém que está usando tudo que está ao dispor dele para poder valer, para poder fazer valer os seus direitos. Mas sobrevivente, cara, eu não sou PCD, cara. Eu tô assistindo esse vídeo porque eu gosto do seu conteúdo, achei o tema interessante, mas eu não sou PCD, e aí eu faço o quê, cara? Eu fecho o vídeo agora, acabou o assunto. Não, cara, nesse caso, aprenda a não ser um idiota com quem é PCD. Porque às vezes, até sem querer, tá? Sem querer ofender, sem querer... Às vezes a gente acaba sendo um idiota. A gente acaba menosprezando as habilidades, a capacidade da outra pessoa, pela outra pessoa ser uma pessoa com deficiência. Não dá pra gente tratar pessoas com deficiência como uma criança que não sabe viver sozinha. Como esse tweet aqui do Pão de Queijo. Parem de tratar pessoas com deficiência como se fossem crianças ou como incapazes que não podem viver ou se relacionar com outras pessoas. Isso é preconceituoso e triste. Existem vários tópicos sobre isso e muitos estudos por trás. Então a ideia é ajudar as pessoas com deficiência sem menosprezar elas, a existência delas e a capacidade delas. Sobrevivente, mas eu não sei como fazer isso, cara. Perguntando, conversando, trocando ideia mesmo. Entendendo como é a vida de uma pessoa com deficiência, tendo empatia por essa pessoa. Só que existe uma linha muito complicada entre tratar com respeito e menosprezar o outro. Você precisa aprender a separar esse tipo de coisa. É respeitar as decisões da outra pessoa, é respeitar a capacidade dela, mas sem diminuir a pessoa a essa deficiência. É agir com equidade sempre que possível. Mas eu entendo o quanto isso é difícil de fazer na prática. É por isso que o contato com pessoas com deficiência, as quais eu só tenho via Discord, né? Tem muitos membros que são PCDs aqui do canal, mas eu não tenho contato com pessoas presencialmente em relação a isso. Só que você tem que trocar uma ideia com essas pessoas sem aquela pena disfarçada de empatia. Como disse aqui a escritora Mia, não elogie uma pessoa com deficiência ou algo que ela faça só por ser pessoa com deficiência. Se estiver ruim, diga e não nos tratem como café com leite. Enfim, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com seu amigo que é PCD, ou com alguém que você conhece que tem contato com PCDs. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor. Bom, eu quero pedir desculpas também se eu errei algum termo específico aqui, ou se de alguma forma eu falei alguma coisa que não devia. Como é um universo novo pra mim, eu tenho muito receio de acabar tendo dito algo que não deveria. Então leve em consideração que eu tentei fazer o meu melhor aqui, tá bom? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda da galera que paga o meu salário, então quero agradecer ao Uncle Luke, agradecer também ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, muito obrigado, Rafael. Agradecer ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo que tá lá no servidor do Discord com a gente. Agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, aos Anatas, agradecer também ao Eduardo, ao Grove Lake, ao M. Chris. Em um vídeo fala M. Crass, no outro a M. Chris. Obrigado, man. Agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord,
acesso ao nosso servidor no Discord, deixa eu tentar falar o mais explicado possível, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você escolhe o que for melhor pra você, o valor é bem barato, mas por favor, não se endivide pra me ajudar, porque você também pode me ajudar comentando, compartilhando, hypando o vídeo, interagindo bastante, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou muito grato a você, um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e assiste esse vídeo que tá aqui no meio da tela, ó, esse pode ser o próximo conteúdo, clica aí, pô. Tenho certeza que você não assistiu esse vídeo ainda. Mas é isso, um forte abraço, e se você for uma pessoa com deficiência, deixa o seu depoimento aqui embaixo, me ajuda a melhorar esse conteúdo também, tá bom? Valeu, um beijo na sua bundinha, até o próximo vídeo.